Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Festival Live Mundi. A gente está na quarta edição e a gente fica muito feliz de ver vocês por aqui. Esse ano, por conta da condição, a gente está fazendo ele todo virtual e o Live Mundi é um festival de vida sustentável e hoje a gente diz que ele é um movimento de vida sustentável que te inspira a transformar o mundo. Essa é a nossa primeira edição digital e vai acontecer até sexta-feira, dia 9 de outubro, com mais de 50 atividades gratuitas, entre diálogos, oficinas, atividades de bem-estar, performances artísticas. Então, peço que você acompanhe por aqui, fique ligado e compartilhe nas suas redes. Bom, a gente hoje tem uma mesa muito especial na faixa Territórios. A gente está inaugurando a faixa Territórios, que é uma faixa que vai falar sobre a relação das pessoas no espaço. E hoje a gente tem a mesa Geodiversidade da Lagoa de Araruama. O nosso trabalho se expandiu territorialmente para a região dos lagos e a gente então vai trazer essa grande a maravilha do mundo, uma lagoa única no mundo, que é uma lagoa hipersalina, com todas as relações sociais que se desenham no entorno dela. E, obviamente, eu vou receber aqui nesse dia de hoje para discutir, conversar comigo e a gente fazer uma viagem virtual por toda essa região, a professora Kátia Mansur. Kátia Mansur, além de ser minha amiga e grande companheira de trabalho, a Kátia Mansur é geóloga formada pela UFRJ, hoje é professora de geologia da UFRJ e ela tem um trabalho incrível em relação à divulgação científica. Ela capitaneou todo o trabalho dos caminhos geológicos no estado do Rio de Janeiro. Muitos de vocês conhecem, viajando pelas estradas do Rio de Janeiro, a gente encontra placas de interesse geológico ao longo das estradas do Rio em função do trabalho que ela desenvolveu no DRM. Ela é responsável também pelo Museu da Geodiversidade, na UFRJ, aberto à visitação, quer dizer, não agora, durante a pandemia, mas recebendo alunos, escolas, público em geral, em direção à divulgação científica. Ela agora, recentemente, capitaneou também o lançamento do Parque dos Costões e Lagunas da região dos Lagos, e hoje a gente tem aqui o prazer de estar conversando com a Kátia sobre todo esse trabalho na região dos lagos e divulgando, então, a geodiversidade da região dos lagos. Por favor, Kátia Mansur. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos escutam e nos veem. É uma satisfação poder participar desse momento com vocês, todos nós, né, com todos nós, sobre a geodiversidade, que é a diversidade de rochas, minerais, fósseis, paisagens que existe no lugar. E associando essa beleza às pessoas que vivem aí, né, condicionadas por essa maravilha que é a Lagoa de Araruama e seu entorno. Queria dizer que nós, do projeto Geoparque Costões e Lagunas, que é um projeto que almeja a certificação da Unesco para um território altamente rico em geodiversidade e em pessoas, cultura, história para história, tudo isso é parte, e que a Lagoa de Araruama é uma parte fundamental desse território nosso de trabalho. Então, é com muita satisfação que a gente pode utilizar esse espaço de divulgação fantástico que é o Live Mundi, nessa parceria que a gente tem construído ao longo desses meses, para poder falar sobre o nosso projeto e sobre essa região que realmente é única e é muito especial. E espero que todos possam ter a alegria que nós tivemos ao preparar esse material para essa discussão de hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito de geodiversidade. Eu, como geógrafo, gosto muito de fazer essa relação do desenho dos espaços. A comunidade, a sociedade, os grupos sociais que estão ali naquele território convivem intensamente com as formas da paisagem,
sejam elas geológicas, sejam os ecossistemas, as dinâmicas atmosféricas muito intensas na região. Como é que é para você esse conceito de geodiversidade? Bom, a Terra, com seus 4,5 bilhões de anos, ela nos guarda surpresas a cada momento, né? Então, a geodiversidade é a representação dessa história da Terra, que fica guardada nas rochas, guardada nas paisagens, nos minerais, nos fósseis, que contam essa história da Terra de maneira que nós, geólogos e geógrafos, do seu caso, aprendemos a ler, a ouvir. Então, a geodiversidade, ela representa todo o substrato onde a biodiversidade se desenvolve, inclusive nós, seres humanos, que somos parte da nossa natureza. Pensando a natureza, então, como uma coisa integrada, nós temos a biodiversidade e a geodiversidade. A biodiversidade formada pelos seres vivos e a geodiversidade, as rochas e toda a paisagem e tudo que forma a parte abiótica da natureza, mas que tem um papel fundamental, independente de não ser a parte viva, tem uma parte fundamental na manutenção dessa vida, por exemplo, os solos. Né? Os solos são parte da geodiversidade. Os fósseis que guardam a memória da vida na Terra são geodiversidade. E as rochas, por exemplo, nós vamos ver belíssimas rochas hoje, que têm 2 bilhões de anos, é mais ou menos um pouco menos que a metade da história da Terra. Então, geodiversidade tem essa característica de ser a parcela abiótica da natureza. Né? E toda a nossa construção de casas, a nossa vida, ela se desenvolve sobre isso. Inclusive o nosso senso de paisagem também, né? Nós que vivemos essa paisagem tão fantástica como o Rio de Janeiro, como o estado do Rio de Janeiro como um todo, nós temos na paisagem uma referência. Aliás, todos têm. Né, em qualquer lugar do mundo, a paisagem é a referência das populações. Né? Então, isso é geodiversidade. E como você falou, né, a gente tem desde a pré-história, da presença humana em sambaquis, em formas dessa ocupação mais antiga, e como que isso se reflete na organização da sociedade hoje em dia. Na verdade, a gente vai fazer uma sequência de vídeos aqui, né, para a gente começar, então, o nosso tour virtual. Eu vou pedir, então, para a produção botar o primeiro vídeo e a gente fazer uma apresentação geral da Lagoa, desde a sua localização. E aí queria que você falasse um pouco de que ambiente é esse, né? Como se formou essa lagoa, quais são as características dela, as condições atmosféricas, climáticas que estão ali nessa localização. Acho que a gente começa aí pelo Google Earth, né? Olhando a Terra de longe, nos aproximando da onde está aí justamente a Lagoa de Araruama e os sistemas lagunares todos, né? Então, aí está o Brasil e o nosso pontinho ali, onde a gente vai trabalhar. Exatamente. É interessante, exatamente, né, Kátia? A gente tem, em primeiro lugar, essa questão da plataforma, que é essa mancha azul que percorre, acompanha o litoral, onde estão as bacias sedimentares petrolíferas, né? A bacia de Campos e a bacia de Santos, que fazem fronteira aí com o ambiente da Lagoa de Araruama, né? Justamente. Inclusive, se nós olhando essa imagem da América do Sul, do estado do Rio, a gente vê que justamente essa região é onde há uma quebra da linha de costa, que antes era leste-oeste, passa mais para norte-sul. E não é à toa, justamente nessa região que fica ali Arraial do Cabo, Cabo Frio, tem a separação das duas bacias sedimentares petrolíferas, maiores produtores de petróleo. E justamente nessa região tem uma ocorrência muito especial, que é a ressurgência das águas frias que vêm das Malvinas. É uma ressurgência de águas muito frias que fazem com que, durante parte do ano, os ventos empurrem a água quente de cima e ela surge e produz, então, a famosa água fria do Cabo Frio, e que deu nome, né, à região.
E essa condição de águas frias também provoca a não existência de nuvens de chuva, formação, né, pouca formação de nuvens de chuva, que os ventos empurram para longe. É uma região plana e nós temos, então, um clima semiárido. Nessa região, a gente tem chuvas semelhantes ao do Nordeste do Brasil, 700, 800 milímetros de chuva por ano. E isso é fundamental para a Lagoa de Araruama, porque ela é única, porque ela é muito especial, porque ela é hipersalina. Ela e todas as lagunas que tem aí na base dela. E essa condição é dada, então, pela pouca chuva, a inexistência de rios que cheguem na lagoa e também pela condição de ventos e insolação. E aí não entra água, chove pouco, evapora muito, água hipersalina, ou seja, mais salgada do que do mar. Né? E isso, então, faz. Não, ia complementar justamente isso, né? O balanço hídrico é negativo, né? Evapora mais do que entra, né? Então a gente tem essa condição da hipersalinidade que você menciona, né? E a gente está vendo aí nas imagens também que não é só a Lagoa de Araruama, né? São diversos sistemas lagunares aí que foram formados por qual história, eu te pergunto? Bom, essa história aí começa aproximadamente 20 mil anos, quando houve uma inserção do nível do mar, um aumento do nível do mar na região e que formou uma grande enseada. E depois esse mar recua e deixa nesse recuo uma grande barreira. A partir daí, a coisa de 17 até 12 mil anos, a gente teve um evento de glaciação. O mar recuou porque o gelo nos polos e nos continentes ficou preso e a água, então o nível do mar baixa. E há 5 mil anos, de novo, um aumento do nível do mar que entra na Lagoa de Araruama, e quando ele recua, ele deixa essas pequenas laguninhas. Há 5 mil anos atrás, o aumento do nível do mar foi aproximadamente 3 metros acima do atual, e no que ele recua, ele deixa essas pequenas, colar de pequenas lagunas dentro daquilo que a gente chama da restinga da Maçambaba, que é essa grande faixa de terra que separa a grande laguna, que é a Laguna de Araruama, dessas laguninhas, Vermelha, Pitanguinha, Pernambuca, Brejo do Espinho, que a gente chama de Sistema Lagunar de Araruama, que é considerado o maior sistema hipersalino do mundo em condições permanentes, ou seja, o tempo todo hipersalino. Então, é um lugar realmente especial, um conjunto de clima, história geológica, e com isso tudo tem toda uma vida em termos de fauna, flora, aves, muito especiais, que são endêmicas e só vivem aí porque é tudo muito especial, né? Então, pois é, Kátia. Na verdade, são duas ilhas que a gente chama de ilhas barreiras, que são construídas pelas próprias ondas do mar, jogando areia, né? Formando esses cordões arenosos, que a gente dá o nome aí de restinga, né? E essa parte que está aparecendo agora já é o fundo, a porção continental da lagoa, aonde então há a conformação e hoje em dia é a parte mais ocupada aí desse território, né? Então a gente percebe justamente que o próprio ambiente conduz ao processo de ocupação, uma vez que as restingas, lá onde o nome da própria praia se chama Praia Seca, né? O nome já diz que a gente está numa área de pouca disponibilidade de água, e a gente então passa por essa condição de uma vegetação que vai se adaptar a essa condição seca, né? Eu acho que a gente, fazendo essa apresentação geral, a gente entende que a lagoa, então, está aí barrada por esses sistemas arenosos, formando, então, o grande corpo da Laguna de Araruama e esse outro cordão que você mencionou de pequenas lagunas que estão aí entre a Laguna de Araruama e o mar, né? O próximo vídeo a gente já começa, então, de Saquarema, né, começando aí para dar a volta em todos os municípios que fazem parte aí do entorno da lagoa. A gente vai começar então por Saquarema, depois Arraial do Cabo, né, passando pela Maçambaba, Cabo Frio, depois São Pedro da Aldeia, terminando aí em Araruama e Iguaba, vendo todo o processo de ocupação no entorno da lagoa. Pode colocar o próximo vídeo aí, que a gente já começa ali pelo promontório de Saquarema, né? Eu queria que você me explicasse
primeiro, o que essa rocha está fazendo aí, né? E qual que é o papel dela no próprio ambiente das restingas, né? São os costões rochosos aí presentes. Exatamente. Exatamente. Essas rochas são as rochas do que a gente chama do embasamento cristalino, né, da região. São as rochas mais antigas da área. 2 bilhões de anos de história geológica. E sobre ela, uma igreja do século XVII, né? E que é a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. O papel dessas rochas, no caso aí tem o fechamento da Lagoa de Saquarema, por um lado, a grande barreira da Lagoa de Saquarema, e iniciando o sistema da Maçambaba aí em direção ao leste, né? E o papel desse promontório é justamente ele barra os sedimentos aí e vai formando aquelas areias que o Marcelo falou, que as ondas trazem, que as correntes marinhas trazem, elas vão calhando aí e vão fechando as tais das Ilhas Barreiras, que são essas faixas de areia que vão separar os sistemas lagunares do mar. E aí a gente vê uma sequência de fraturas na rocha, né? Essas rochas se formaram a grandes profundidades, elas se formaram, são rochas de origem ígnea, mas elas hoje são metamórficas, ou seja, passaram por um processo de pressão e temperatura muito alta, inclusive quando elas chegaram ao Brasil. Como assim chegaram ao Brasil? É que essas rochas, elas não têm correspondente em outras aqui no Brasil. Elas são semelhantes, é um conjunto de rochas chamado Terreno Cabo Frio, que são rochas que têm afinidade com a África. Então, são rochas que chegaram, colidiram para formar o supercontinente Gondwana, há cerca de 500 milhões de anos, elas já existiam na África, e na hora que quebrou, elas desistiram de voltar com as outras e ficaram aqui conosco. Então, são rochas de uma história geológica muito especial, inclusive que chama a atenção dos cientistas do mundo inteiro para entender o porquê que elas estão aqui, né? Elas seguem conosco. E aí a gente vê essas fraturas todas e o mar batendo, olha que interessante. É onde o mar bate na fratura, ele vai abrindo e vai formando essa paisagem com essa característica do costão, né? E que é importante para a vida também, porque aí desenvolvem-se os diversos organismos que vivem nos costões, né? Que é um ambiente muito especial, é um ecossistema muito especial. Pois é, o costão acaba sendo um ecossistema muito especial. Mas você mencionou, então, que, na verdade, essas rochas ficaram aqui no Brasil após a abertura do Oceano Atlântico, né? E essas fraturas e todas essas condições estão associadas a esse evento tectônico de separação e quebra do continente Gondwana, né? Do antigo continente, antes mesmo do Pangeia, né? E a gente tem, então, essa sequência aí de gnáceos que você mencionou, que faziam parte de um embasamento de 2 bilhões de anos atrás, né? Lá ainda nesse continente que juntava a África, a Antártica, a Austrália, todo mundo junto numa grande assembleia continental, né? Exatamente. Inclusive, aí perto, nessa área aí, tem um dique de diabaso, que é uma rocha, que é correspondente às rochas do fundo oceânico, que tem a idade dessa separação há 130 milhões de anos. Então, a gente tem rochas de 2 bilhões de anos e estruturas com a entrada daquele magma da quebra, durante a quebra desse Gondwana. Então, é uma região que tem essa história longa, né, de formação de um supercontinente e depois da quebra dele, e que a gente continua se separando da África até hoje, né? Alguns centímetros por ano, mas a gente segue nesse caminho. Pois então, a verdade é que ao longo das edições do Livre Mundo a gente já se afastou algum caminho para oeste, né? Mas aí a gente vai passar o próximo vídeo agora, que é justamente essa ligação entre o promontório de Saquarema e o promontório de Arraial do Cabo, né? Onde está lá o Pontal do Atalaia,
as outras formações rochosas, né? E essa esteira fina e de areia que é a Maçambaba. A gente então percorre a Maçambaba e eu ia te pedir para me explicar um pouco, para explicar para a gente um pouco quais são essas formações que vão ocorrer em cima do cordão arenoso, né? Associado às dunas e todas as formações dessa região. Pode soltar. Pois é, justamente as dunas. Por que nós temos dunas também nessa região? Por causa do clima. Não existe duna em ambiente muito úmido, porque o vento não consegue transportar areia molhada. E olha aí as dunas que a gente chama de parabólicas, são esse formato de meia-lua, né, das dunas indo em direção ao mar. Por que elas estão indo em direção ao mar? Porque elas entraram, essa areia entrou e ela está sendo levada pelo vento de Nordeste, que é esse vento que é formado aí nessa área da ressurgência. Esse vento de Nordeste impulsa, se nós olharmos todos os campos de dunas dessa região, todos eles estão orientados aí. E então nós vamos ter dunas, essa vegetação belíssima, entre os cordões, as lagoas, as pequenas lagoas e os brejos. Observem as áreas úmidas aí no meio, todas elas com muita matéria orgânica, as dunas chegando, olha como elas vão invadindo, porque o vento empurra e elas vão cobrindo, olha, chegando, elas vão cobrindo as áreas. As dunas são formadas em ambiente eólico, ou seja, de vento, onde ele é capaz de transportar uma areia muito fina, pela força que ele tem, ele consegue transportar e vai depositando ao longo do caminho. Então, quanto mais forte o vento, maior a dimensão e maior é o do campo de dunas. Pois e aí, na Maçambaba, nós temos essa beleza. Esse aspecto que você mencionou do transporte eólico, né? Como você falou, a duna a areia tem que estar seca, senão ela não vai voar, né, no vento. Então, de fato, a condição seca permite o transporte eólico. E, por outro lado, a vegetação vem e fixa esse sedimento arenoso na duna, né? Ela vai cobrindo ali, vai fechando a duna e deixando a duna fixa. A preocupação justamente com a ocupação, né, com o processo de ocupação dessa restinga, é justamente acabar com essa vegetação, retirar essa vegetação e disponibilizar o sedimento novamente para um movimento eólico que vai acabar invadindo a área urbana e tendo todo esse contraste aí, né, entre a ocupação e a dinâmica do próprio ambiente, né? Isso, é uma área extremamente frágil, por vários motivos. Por exemplo, nós estamos vendo essa água toda. Isso tudo mostra que o nível freático, o nível do lençol freático é muito raso. Então, são regiões frágeis, com muita matéria orgânica, que não permite a construção em cima, com essas dunas que podem ser desestabilizadas e invadirem determinadas áreas, e um ecossistema que está em equilíbrio, altamente equilibrado, com sua vegetação, fauna específica, e aí a gente consegue ver até alguns, nessa tomada, pássaros, tem muitas espécies migratórias nessa região, então tem muita gente tem muitos observadores de pássaro nessa região também, e a gente vê que essa fragilidade ambiental, ela não pode ser quebrada, porque se você tem a invasão da areia, você tem também a cobertura de uma vegetação, e tem a possibilidade de ir migrando esse lençol sendo soterrado em alguns lugares e migrando para outras, como a gente vê no Peró, por exemplo. No Peró a gente vê isso muito bem. E aí nós estamos vendo as pequenas palmeiras, né, os guriris tão típicos da Restinga. Né? Pois é, essa vegetação tem toda uma adaptação, né, Kátia, em relação à questão da perda de água. Então, elas vão ter folhas grossas, vão formar talos concentrados, como são os cactos, ou as bromélias, que vão acumular água no seu interior, né? Há toda uma tentativa de se manter o mínimo de umidade, perder o mínimo, né, de umidade para o ambiente, e com isso ela vai construindo essas moitas, né, que a gente chama, aonde a vegetação vai se cuidando ali em concentrar matéria orgânica
e gerar um mínimo de umidade, não é isso? Exatamente. E também essas palmeiras elas vão mantendo embaixo delas uma temperatura mais baixa, porque a areia fica muito quente, e com isso ela permite que outras espécies cheguem ali e comecem a se desenvolver, formando essas moitas. Então é um ecossistema muito, muito colaborativo, muito, muito interessante e equilibrado. E a gente vê aí, olha, a ocupação sobre ela, na questão das construções, do desmatamento, e muitas vezes a ocupação até à beira da praia, que leva, por exemplo, a desequilíbrios em momentos de ressaca, que o mar entra e até derruba algumas construções, como aconteceu agora recentemente. A gente assiste justamente isso, né? Uma não compreensão da dinâmica do ambiente, e aí muitas construções que invadem ou o campo de dunas, ou mesmo a linha de frente das ondulações, né? Da variação de ondulação, que justamente é o papel que a restinga faz de amortecimento dessas águas, né? E a gente está agora com uma polêmica muito grande em relação à revogação da resolução CONAMA, que protege restingas e manguezais. Isso é um problema seríssimo, né, em relação às medidas ambientais que o governo atual está desenhando, e justamente sobre essas áreas, né, de restinga, mangues, topos de morro, né, as APPs de uma forma geral. Exatamente. A restinga é um desses ambientes que é considerado APP, área de preservação permanente, que é uma que são detalhadas em uma das resoluções revogadas. E justamente elas são são as áreas do litoral. O Brasil, a gente sabe, né? Ele começa a se ocupar do litoral para dentro. E o que acontece? Poucos são as áreas de restinga ainda preservadas, e essas áreas belíssimas, elas são fruto de muita cobiça, de construção de resorts, de construção de hotéis, e essa pressão desses grupos econômicos tem levado à possibilidade de destruição dessas áreas. Então, é muito crítico, o que você falou é perfeito. Se a gente perder essas restingas, nós perdemos aí uma riqueza incrível, e como né? você mencionou, esse daí é certamente um dos últimos remanescentes de restinga no estado, né? A gente tem aqui no município do Rio ainda Grumari, também sob uma área de proteção, e esse daí, na restinga da Maçambaba, é um dos grandes representantes dessa formação, né? E Jurubatiba, mais a norte, exatamente. E, obviamente, a gente caminha até o Nordeste, né, com algumas faixas, mas é justamente a área mais procurada pela especulação imobiliária, porque está de frente para o mar, né? E aí, sem entender as dinâmicas costeiras, a gente, sem um gerenciamento costeiro adequado, a gente acaba tendo problemas sérios em relação à própria dinâmica de ocupação. Bom, continuando a nossa viagem, a gente chega então até o Pontal do Atalaia, no Arraial do Cabo, justamente o cabo que é frio, né? Justamente pelo que você mencionou, da ressurgência das correntes da Malvinas. Vamos ver então essa paisagem que é realmente estonteante. Aí é o Boqueirão, né? Justamente aonde a ilha de Cabo Frio, lá no fundo, e o Pontal do Atalaia, aqui bem no finalzinho de Arraial do Cabo, né? Aí essa área chamada de Boqueirão, no Arraial do Cabo, que faz essa enseada grande e que hoje faz parte também da RESEX, né? Da Reserva Extrativista de Pesca. Isso, exatamente. Um lugar que é considerado uma das praias mais bonitas da América do Sul, em dessas plataformas de turismo, que é a praia da Ilha do Cabo Frio, também conhecida como Ilha do Farol. Aqui a gente tem essas rochas muito especiais, que do lado aqui esquerdo, nosso lado esquerdo, nós vemos as rochas do embasamento, aqueles guinais de 2 bilhões de anos, e do lado direito também esses guinais, mas a ilha lá atrás, que a gente está vendo a parte mais alta por trás, são rochas alcalinas, são rochas ígneas, são rochas que se formaram
num ambiente também muito diferente, muito interessante. Tanto em composição, porque elas não são comuns, não são rochas comuns, como também elas se formam em ambiente, elas se formaram no ambiente dentro da placa, intraplaca que a gente chama, porque a gente sabe que vulcanismo e terremoto ocorrem nos limites das placas, mas esse caso aí, esse magmatismo, ele ocorreu dentro da placa enquanto ela caminhava, passou sobre uma anomalia térmica. E isso tem 50 milhões de anos. Então a gente tem rochas de 2 bilhões de anos aqui, e vimos um monte de cortes aí, olha, um monte de cortes. Essas faixas pretas que a gente vai ver nas rochas ao longo dessas tomadas são aquelas, os tais dos diques de base que eu falei, que são coerentes com o fundo dos oceanos, 130 milhões de anos com a abertura do Oceano Atlântico. E essas outras faixas mais claras que cortam aí, que a gente vê essas mais clarinhas, elas são fruto dessa intrusão que a gente chama, que é a entrada desse magma, e essa parte fininha mais clara aí, cortando então as outras rochas. Então a gente tem uma rocha de 2 bilhões de anos, cortadas por uma de 130 e depois cortados por uma outra de 50 milhões, aproximadamente. Sempre aproximado. Na verdade, um grande complexo geológico aí, né? Então, só para ficar didático, essa rocha, que é o gneiss da região dos lagos, ele já existia há 2 milhões de anos. Quando, então, ocorre a separação dos continentes e a abertura do Oceano Atlântico, ela é injetada dessas rochas escuras, desses diques de diabásio. E depois ainda vem essas rochas que você chamou, posso dizer, de pré-vulcânicas, né? Porque elas vêm lá do fundo do manto terrestre, perfuram a crosta e se instalam como câmaras magmáticas que podem ou não virar vulcões depois, que são essas rochas alcalinas que estão fazendo esses pequenos cortes aí, né, essa abundância de cortes mais finos que você mostrou, não é isso? Isso, exatamente. Então, nós temos, inclusive nesse lugar onde nós estamos sobrevoando nesse momento, também tem um depósito pré-histórico. Mas vamos lá. A gente tem aí, então, um monte de fraturas, justamente para contar essa questão da quebra e depois a intrusão de uma rocha, e aí o mar bate e faz algumas cavernas. Quem já passou de barco por aí já viu a Gruta Azul que as pessoas veem formada, então, por esse monte de fratura e que elas desabam e formam, então, cavernas no costão, que também são ambientes muito especiais. Olha a vegetação de cactos típico. É chamada de estepe arbórea aberta, estepe seca. Alguns autores até falam que parecem com as rochas, com a vegetação de caatinga. De certa maneira parecem um pouco, mas elas são Mata Atlântica adaptada a um clima semiárido. E vimos também lá na ilha, olha a quantidade de dunas lá na ilha. Aquelas dunas também elas estão subindo, elas estão escalando o morro, são chamadas de dunas escalonares, elas estão subindo o morro. E dentro dessa duna se encontram também sítios arqueológicos. Essa região é muito rica em sítios arqueológicos. Junta a história, a pré-história, a geologia, a pré-história e a história, porque o nome Cabo Frio foi dado quando o Américo Vespúcio passa por essa região em 1503 e dá o nome de Cabo Frio, por causa das águas frias. Então, se confunde com a história do Brasil também. É uma região muito rica em história, pré-história e geologicamente também, né? E de uma beleza transcendental, né? O Boqueirão com essa cor das águas e com essas temperaturas variadas, né? Porque justamente as águas da corrente fria das Malvinas ressurge aí nessa área, fazendo justamente esse aporte de nutrientes que atraem uma quantidade enorme de peixes e que então é um arraial formado por pescadores justamente atrás desses recursos naturais de peixes abundantes que fazem daí a área de reserva extrativista, né? Então, essa quantidade enorme de barcos e que hoje também tem a questão do porto, toda a construção do porto na Praia dos Anjos, do turismo, o crescimento das áreas urbanas que vieram transformando esse ambiente, né? Essa beleza natural em adaptações urbanas e distintas aí, né?
Exatamente. A gente vê aí essa transparência das águas, né? É um lugar de turismo, aí se pega barco para fazer passeio, mas também saem os pescadores, e tem o porto, e Arraial do Cabo também tem uma história industrial associada a ela, né? Que é a história da Companhia Nacional de Álcalis, que foi uma das empresas criadas no governo Vargas, né, para industrialização do Brasil, que tirava justamente concha e sal da Lagoa de Araruama para fazer a barrilha, que é um carbonato de sódio usado na construção na elaboração de papel, de detergente, de sabão, de vidro. Então, era a Lagoa de Araruama teve também esse aporte, a natureza da Lagoa de Araruama também aportou esses aspectos à história industrial do Brasil. Né? A E gente aí a está gente vendo. vê. Aí, justamente, a gente está vendo a Praia Grande com as estruturas da Álcalis lá no fundo, né? Hoje são estruturas abandonadas, mas ela justamente captava a água aí, né? Para poder fazer o tratamento, o resfriamento e extrair também os sais minerais que, como você mencionou, usavam na produção de todos esses materiais. A Praia Grande também é o lugar das ilhas, dos pescadores, né? Da Associação dos Pescadores, é onde tem aí o Museu do Mestre Chonca, que vai estar com a gente aqui na Faixa Territórios nessa semana também, mostrando todo o saber tradicional desses pescadores, né? Então, essas pequenas vilas de pescadores que deram a origem ao próprio Arraial do Cabo, né? Exato. Tem essa questão de pescador muito forte aí pela viscosidade das águas e essa população tradicional que vive aí, e o mestre Chon, que é um representante disso, é fundamental aí no conhecimento tradicional da região, que tem a ver também com a gastronomia, né, e, enfim, com muitas botânica, muitos usos de ervas da restinga. É uma região muito, muito especial. Eu E vou, eu vou fazer o também. seguinte, Kátia. Tem uma pergunta, as pessoas estão fazendo pergunta, aliás, incentivo que as pessoas possam fazer aí pelo chat, a gente está recolhendo as perguntas. E o José Leal fez uma pergunta na hora que a gente mencionava sobre as restingas, sobre a construção dos portos, né? Como, por exemplo, o Porto do Açu e diversos outros portos que ocuparam recentemente o nosso litoral. O choque entre essas construções e o sistema de restingas. E eu vou pedir para a produção preparar o próximo vídeo para a gente continuar essa viagem em direção ao movimento histórico aí de Cabo Frio. Pode responder, Kátia. Bom, a questão relacionada a portos é uma questão muito delicada, porque eles pressupõem uma ocupação de uma área por trás, o que eles chamam de retroporto muito grande, e se você ocupa em área de restinga, significa que você vai ocupar essa área que a gente já cantou em verso e prosa aqui, da importância da beleza. Então, eu acho que a necessidade, é óbvio que a gente porto, que a gente precisa deles na nossa história, mas a localização e que muitas vezes poderia ser levado em conta o fato daqueles que existem serem remodelados, serem melhorados e não destruir novas áreas, que eu acho que é isso que muitas vezes vem acontecendo, que é escolher áreas novas e destruir áreas novas para construir alguma coisa, enquanto que outro lugar poderia ser ampliado, poderia ter uma maneira um manejo mais adequado, que permitisse receber mais ou diferentes tipos de material, desde container até grão, enfim, o que seja. Mas as nossas restingas, elas já são poucas, já são raras, e já tendo uma pressão muito forte ao longo desse tempo. Né? Isso é muito E se a gente for complicado. pensar nesse gancho histórico, né, do próximo vídeo, justamente a ocupação do Brasil, por ser uma colônia, o território era marítimo, né? Então as grandes navegações ocuparam a faixa litorânea e até hoje a concentração
da população no Brasil se dá nessas faixas litorâneas, o que fragiliza ainda mais esses ecossistemas e esses ambientes que têm aí um valor da geodiversidade, da biodiversidade e da sociedade, de uma forma geral, que devem ser preservados e a condução da construção de portos, ocupação, tem que olhar para isso com muito cuidado. Vamos olhar Cabo Frio, que, como a Kátia mencionou, é um marco histórico, né? Na verdade, toda essa região, Arraial do Cabo se separou, a municipalidade tiveram essa separação há pouco tempo, mas ali era uma região única do Cabo Frio, né? Da grande região da ponta aí do Brasil na sua inflexão do litoral. Então, peço para a produção jogar aí o próximo vídeo para a gente poder ir respondendo e falando desses assuntos. Não, o vídeo é o vídeo de Cabo Frio, né, do que começa com o porto de com o Forte de São Mateus, que é justamente uma das primeiras ocupações. E a Elsa Costa, aproveitando aqui o gancho, a Elsa Costa está perguntando por que as salinas estão fechadas. Essa também é uma resposta que a gente vai ter na entrevista com o Tostão, que é dono de uma das últimas salinas ali na Lagoa Vermelha, e a gente então vai entender. Aliás, eu ia pedir para... Posso fazer um reverso aqui? Bota a Lagoa Vermelha para a gente ver essas salinas e pegar o gancho da essa. E a gente falar também, Kátia, dos estromatólitos, né, das formas de vida pretéritas muito antigas do planeta, que estão ali no vídeo da Lagoa Vermelha. Antes da gente seguir viagem, vamos dar uma voltadinha ali, pegar aquela que aparece as salinas. E aí, Elsa, eu te digo o seguinte, além de ficar muito feliz com a sua presença aqui e nossa longa amizade, o carinho imenso que eu tenho por você, as salinas são um modo de operação que está sendo substituído pelo modo urbano. A gente comentava isso mais cedo, né, Kátia, em relação a como o processo de urbanização vai modificando modos de vida pré-existentes. Então, o pescador artesanal vem desaparecendo, a própria produção nas salinas vem sendo substituídas por condomínios, né, loteamentos que vão se dando por cima das salinas. E algumas salinas, como é o caso do Tostão, resistem aí a essa derrocada do processo de urbanização. Né, Kátia? Como que você vê essa dinâmica aí também? Exato. Tem várias questões envolvidas aí. Tem essa, inclusive tem um agravante nessa ocupação, que é o seguinte: as salinas elas estão onde era a lagoa, e na hora que elas viram condomínio, elas deixam de ser lagoa. Ainda tem um agravante nessa ocupação, que é a ocupação do espelho d'água das lagoas, que não é só de Araruama, mas dessas pequenas laguninhas também aí, da Vermelha, da Pitanguinha, enfim. E eu acho que tem uma outra questão que diz respeito à produção de sal do Rio Grande do Norte. É um sal muito mais barato do que o nosso, e ele entra, então, com um preço no mercado que fica proibitivo uma produção artesanal como é a nossa. Só que tem alguns aspectos que o seu Tostão ele leva em consideração, não só essa produção, mas coisas, por exemplo, flor de sal. Imagina, tem coisas tão especiais. Há pouco tempo eu recebi uma imagem de Aveiro, em Portugal, onde as pessoas tomam banho na salina, fazem tratamento de pele, compram produtos relacionados ao sal, são spas de sal em Portugal. Então, por que nós também não pensamos em explorar de uma maneira mais interessante esse nosso das salinas, de serem spas? Por que não? Pois é, o Tostão fala sobre isso, né? A produção da flor do sal que dá em cima da água, né? A salina ela vai concentrando e o sal precipita na superfície, essa flor do sal, enquanto que o sal de consumo, que vai dar o sal grosso e que depois é refinado, ele se dá no fundo da salina, né? Então, a gente tem essa dinâmica justamente de mercado, né, para esse sal, né? E, de fato, o que você comentou com as salinas do Rio Grande do Norte, a gente tem uma mudança muito grande dessa condição, né?
de mercado. A gente, na verdade, a sequência da duna cruzando é no caminho para Cabo Frio. E o da Lagoa Vermelha é o outro que aparece as salinas bem de frente. A gente está aí com a sequência, então. Ô, Kátia, eu vou te pedir porque a gente vai seguir para Cabo Frio para depois dar a volta. Então, vamos continuar, depois a gente vai chegar no ambiente das salinas. Vamos passar só uma coisa em relação à ocupação, que é justamente a estrada cruzando o campo de dunas, né? E a duna é um ambiente móvel, como a gente conhece, a ocupação está soltando por conta da remoção da vegetação, soltando o sedimento de novo, e a gente passa uma estrada no meio de um campo de duna e a gente vê esse tipo de paisagem acontecendo, né? Aí está, né? A estrada que cruza na Praia do Foguete entre Arraial do Cabo e Cabo Frio. E aí as dunas atravessando a pista. Como que funciona essa dinâmica, Kátia? Pois é, os ventos de Nordeste, né? Trazendo a areia, A Lagoa Vermelha. a areia que chega lá da região na próxima à Praia do Forte, né, perto do Forte, melhor dizendo, que vai trazendo essa areia toda nessa direção. E aí, do mar sopra o vento de Nordeste e a duna vai entrando em direção ao continente, atravessando e vai chegando lá na Maçambaba, aquelas que a gente viu. Inclusive, essas daí, elas estão muito próximas ao aeroporto de Cabo. Olha essa imagem que interessante. Você tem o mar, as casas e as dunas. Tem dois problemas aí, não só a estrada, mas as casas também, a existência delas, elas barram a areia que chega nas dunas e deixam também de alimentar o campo de dunas. Essa daí é uma duna tombada pelo INEPAC, pelo Estado, é a famosa Duna Dama Branca, a mãe das dunas. Ela era mais alta do que ela é hoje, ela está até diminuindo por conta dessa dificuldade da areia chegar no campo de dunas. Então, todas essas construções ao longo, entre o mar e as dunas, e no meio, e a estrada cortando, elas não só seccionam o campo de duna, mas como elas permitem o abarramento da areia em alguns lugares, e quem é de Cabo Frio, quem é de Arraial sabe que essa duna já foi mais alta. E isso tudo é porque a areia não consegue chegar. E a gente vê direitinho o caminho de Nordeste, olhando uma imagem de satélite, você vê perfeitamente. Olha só, a areia passava aí com essas casas e chegava nessa duna que está aqui, porque o vento Nordeste vem de lá do fundo em direção a nós aqui, nessa imagem. Né? Pois é, a gente tem aí uma transformação contundente na dinâmica do ambiente, né? Ali mesmo na estrada, quem conhece passa a ver a placa, né? Com movimento de areia na pista, cuidado, e realmente é uma atenção que a gente tem que ter aí, e esse cuidado justamente com o transporte eólico. A gente, na verdade, é toda uma gestão, né? A gente comentava hoje mais cedo também sobre a proximidade das eleições e os vereadores locais necessariamente vão ter que conversar e falar sobre isso em suas campanhas. É bom que a gente fique atento, né? Bom, se puder botar a Lagoa Vermelha, a gente dá uma olhadinha para poder responder a Elsa e depois a gente segue para Cabo Frio, para a história lá do Forte de São Mateus. Pode rodar. Oi? Não, esse daí é o de Saquarema, é o mais para frente um pouco. É o que pega as salinas da lagoa, né? Bom, deixa a sequência aqui acontecer e a gente vai conversando, né? De fato, como você mencionou, a gente está falando de um ambiente histórico que tem a ver com o próprio nome do país, né? Aí a terra do pau-brasil é um dos pontos de maior extração do pau-brasil, essa árvore, né, nativa desses ambientes e que gerava a tinta vermelha para os tecidos da nobreza europeia, né? O fato justamente da Europa ser o que ela é
em função das colônias que foram descobertas das grandes navegações, né? As Américas, a África, que isso deram suporte à capitalização, à intensa concentração de capital que a gente vê hoje na Europa. E o pau-brasil é um desses elementos aí de exploração. O que você conta dessa história, Kátia? Porque a gente tem datas aí de 1503, né, na construção das igrejas lá em Cabo Frio, também do Forte São Mateus. Na verdade, brasileiro era aquele que extraiu o pau-brasil, né? Originalmente, o nosso gentílico tinha aí o forte, tinha essa denominação. Então, brasileiros eram os que extraíam pau-brasil. E justamente nessa região rica em pau-brasil, os franceses ficaram aí bastante tempo explorando o pau-brasil. Teve entrada de holandeses também, os ingleses fazendo contrabando para o Brasil também, e os portugueses resolveram. Aí tem uma história longa que não vai dar para a gente contar aqui, mas que é muito interessante, inclusive o massacre dos tamoios e tal, contar que os portugueses retomam Cabo Frio e nesse lugar colocam o Forte São Mateus, que é inaugurado ele é construído entre 1616 e 1620, e é um dos fortes mais antigos da América do Sul. Ele é tombado pelo IFAM em 1956 e ele está também sobre as nossas rochas de 2 bilhões de anos. Mas aqui a gente vê 2 tipos de rocha, olha bem, que tem uma cinza clara e tem uma preta. São os gneiss, os cinzas, aqueles mesmos gneiss que nós vimos lá em Arraial e vimos lá em Saquarema, e também essa preta que é um anfibolito. Tá vendo? As pessoas ali estão sobre uma rocha. E é muito interessante porque é muito nítido, e essas rochas aí são tidas como se fossem antigas rochas de fundos oceânicos do passado. Enfim, tem muita história e muita ciência ainda para se fazer. A gente ainda não conhece tudo, mas é um lugar que tem um forte do século XVII sobre rochas de 2 bilhões de anos. Né, com as suas fraturas, as suas nuances, as suas diferenças. Né? E é um dos lugares de maior visitação turística. Não, digo, a paisagem como acúmulo de tempos, né? Na verdade, são tempos se acumulando, né? Rochas lá de 2 bilhões de anos atrás, com níveis do mar que sobem e descem, cordões arenosos que vão desenhar esse contorno e poder desenhar as praias ligando essas rochas, né? Ligando daí de Cabo Frio até Arraial e de Arraial até Saquarema, né? Naquela outra pontinha que a gente viu no início, né? Então, realmente uma delicadeza muito grande desses ambientes, né? E aí a gente entra pelo canal de Itajuru, que é justamente o canal que conecta a Lagoa de Araruama, né? Essa é a saída, é a conexão com o mar que o corpo lagunar tem em direção à Praia do Forte, né? Isso, o canal de Itajuru, importantíssimo nessa relação da lagoa com o mar, né, dessa passagem. Hoje tem um papel turístico muito grande, mas já teve um papel de transporte também dos produtos aí. Aí a gente está vendo o que chama Parque da Boca da Barra, a Ilha do Japonês, que fica dentro do canal de Itajuru. Logo na frente também tem uma fonte do Itajuru, mandada construir por Dom Pedro II, mas, na verdade, em cima de uma fonte que já era utilizada pelos indígenas antes, né, e que abasteceu Cabo Frio durante bastante tempo. Tem muita história aí, como você falou, uma em cima da outra. Né? E aí, olha... passou. Mas olha a limpeza, a clareza das águas e a entrada do canal. Ali na frente tem um farol também. Isso, é justamente esse movimento das embarcações associadas à pesca e ao turismo. E como você mencionou, essa sobreposição de histórias, que certamente a gente está falando aí de 1500, da ocupação do Brasil, e a gente e antes disso, né, a gente tem aí os sambaquis, os povos, os primeiros povos que ocuparam o litoral do Rio de Janeiro,
que também vão construir seus sítios, ou vão deixar seus sítios arqueológicos, tanto aí nessa ponta, quanto na duna que a gente vai ver, que é a Duna da Boa Vista, né? Nessa sequência aí do canal de Itajuru, é todo um conjunto importante, desde os primeiros habitantes da área, né? Os primeiros humanos, os primeiros vestígios humanos, não é isso? Sim, essa duna, a gente pode observar que ela tem uma cor diferente da areia da praia, ela é mais escura, porque ela tem muita matéria orgânica, ela está construída junto com o sambaqui. Ela tem um caráter antrópico na sua origem. Mas, seguindo a linha de dunas que vão acompanhando daí, segue aquele conjunto de dunas que a gente viu nos takes anteriores. E olha, é tombado com patrimônio histórico pelo IFAM, tem uma cerca, mas as pessoas às vezes passam pela cerca e caminham sobre a duna. É também uma questão de educação patrimonial que é importante. O outro sambaqui que está lá perto do forte, eles foram datados, esse conjunto de sambaquis, eles estão datados desde 2.200 anos, aproximadamente, até 5.500 anos, antes do presente, ou seja, são importantes registros da pré-história, junto com a história e junto com o moderno, né? Porque hoje esse forte é visitado no verão por cerca de 1.500 pessoas por dia. Então tem um turismo, tem tudo isso, essa sobreposição de tempos que você fala, né? Ela está presente, muito presente nesses lugares. E de fato as pessoas estão literalmente pisando na história, né? Quando elas não respeitam o patrimônio que está ali resguardado. E como você disse, então, são camadas desse processo de ocupação, e Cabo Frio é uma das cidades mais populosas da região dos lagos, né? A gente, somando os municípios do entorno, a gente está falando de 600 mil, quase 600 mil no auge do verão, ou das férias, né? do Ano Novo, do Carnaval, desses eventos grandes que atraem uma população turística muito grande. E aí a gente tem todo o processo de ocupação, sobretudo pós-anos 70, pós-abertura da ponte Rio-Niterói, que elege a região dos lagos como balneário, né, da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói, que levam, então, grandes contingentes populacionais a essas segundas residências e a proliferação de condomínios sobre todas essas outras feições, né? Dunas, salinas, pescadores, todas as transformações que esses povos vão vivenciar em função do processo de ocupação. O próximo vídeo é na sequência aí para São Pedro da Aldeia e depois Araruama, onde a gente vê aí a grande ocupação na porção continental da lagoa. Pode trazer. A gente está aí decolando de São Pedro da Aldeia, né? Que é também um dos polos de ocupação mais antigos e hoje bastante povoado. Muitas áreas de salina se transformaram em loteamento, né? São Pedro da Aldeia era um grande polo de produção de sal e a gente tem, então, a urbanização aí nesse entorno. Exatamente. São Pedro da Aldeia foi criada também, foi fundada a partir daquela história dos índios tamoios e dos franceses. Os jesuítas fundaram a primeira aldeia com índios que vieram do Espírito Santo e se juntaram aí na região para fazer a aldeia de São Pedro. E depois a Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, enfim. E aí a gente vê aí um dos maiores pontões que existe na Lagoa de Araruama, que fica bem aí em São Pedro, que vai em direção à Praia da Baleia, nessa região aí também, que é uma região muito bonita de São Pedro da Aldeia, que tem uma parte bastante ocupada e outra parte não. Agora a gente já está vendo a Serra de Sapiatiba. Essa área, com essa construção, que tem esse arruamento aqui do lado esquerdo, que a gente vê, já é uma outra formação geológica, a formação Barreiras, que tem aí os 10 milhões, um pouco menos aí na região. E na frente a gente está vendo a Serra de Sapiatiba, que também faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol, assim como grande parte da Maçambaba. E essa serra tem uma característica muito interessante de vegetação. A parte de baixo é cheia
de vegetação essa de bromélias e cactos, e a parte de cima já é de vegetação mais úmida, mostrando que a umidade ela circula e fica nessa parte mais alta da serra. Mas ela, do ponto de vista geológico, também ela é muito diferente, porque ela tem 500 milhões de anos. Ela é aquela rocha que era fundo do mar e que, quando colidiu a América do Sul com a África, ela foi exprimida e as rochas estão na Sapiatiba, estão lá em Búzios, estão em Cabo Frio, então são as tais um pouco em são as tais de Maricá, as tais das rochas que os oceanos, é o oceano que se fechou, comprimido na colisão que formou o Gondwana. Pois é, vamos seguir para o vídeo de Araruama, onde a gente vai ver justamente esse processo de ocupação nessas feições que você está mencionando, né? A presença dessas rochas que formam o contorno da porção continental da Lagoa de Araruama, né? Esse contato dela com o continente, porque dali vai passar toda a baixada do Rio São João até a Serra do Mar, que está lá no fundo dessa paisagem, né? Mas a gente tem aí o desenho feito por essas pequenas elevações formadas por esses gneiss, né, essas rochas metamórficas, e que foram, então, densamente povoados aí pelo seu entorno em função da ocupação. Vamos para Araruama. A gente vê esses contornos, né, Kátia, que são os spits, né, esses grandes esporões que vão para dentro da lagoa, né, com esses desenhos pontiagudos, que é a própria circulação da água. E a gente tem aí a chegada de canais artificiais, aí, como a gente percebe bem na entrada, aí no marco inicial da cidade de Araruama, essa presença do rio Una, que foi canalizado artificialmente, ligando ele à lagoa, o que não era natural, né, Kátia? Ele tem uma característica, tem o nome de Rio do Limão, e ele vai se juntar na área de nascente do Rio Una, que vai desaguar no mar lá perto de Búzios. Então, é interessante isso, porque ele quase que se junta com um rio que vai desaguar no mar. Ele, na verdade, tem aí no lugar de canal Rio do Limão, mas, na verdade, ele é um esgoto a céu aberto. Infelizmente, ele não tem a qualidade dessa água que chega na lagoa, é absurda. E olha que é uma quantidade de água bastante considerável, né? Pois é, a gente tem todo esse problema da ocupação, de um grande adensamento urbano, né, que na década de 70 ainda é marcado, 70 e 80 é muito marcado pelos condomínios de veraneio, mas que depois viram núcleos urbanos definitivos e consolidados, conurbando, né, juntando aí Iguaba, Araruama, São Pedro da Aldeia, num único complexo urbano, que deixa muito pouco espaço para a lagoa, né? Como a gente está vendo aí, a franjazinha de areia, a gente precisa urbanizar até o limite da água. Essa ideia de urbanização que foi construída ao longo do tempo, desde o DNOS, né, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que canalizou essas baixadas todas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e fazendo então esses canais e um sufocamento das águas a partir de um complexo urbano que, particularmente nas áreas mais úmidas, como aqui na cidade do Rio de Janeiro, geram enchentes. E aí, na região dos lagos, toda a questão do saneamento, do esgoto, que é despejado nesses canais. E isso ainda com as obras feitas pelo DNOS de retificação do canal, de secar áreas, e modificação de toda a rede hidrográfica local, né? Então, isso também vai gerando uma série de problemas que depois a gente vê que vai inundar áreas, que vai modificar, e águas vão escorrer para corpos diferentes. Então, tudo isso a gente acompanha aí na região. Né? Aí os cordões arenosos, né, que eu estava mencionando, pela própria circulação da lagoa,
que é um ambiente de pouca ondulação, né, e que o despejo de água, né, de esgoto que vem junto com água doce, você mencionava a questão da diluição da salinidade, né? A gente deixa de ter um ambiente hipersalino para ter um ambiente misturado com água que vem né, dos despejos de esgoto. Então, a entrada de água passou a ser maior e ainda de uma água doce. Como é que isso funciona e o que que isso altera, né? Bom, é um ecossistema hipersalino, como a gente falou, né? E justamente pela entrada de água doce no sistema, ele, aos poucos, ele pode vir a se modificar. E com isso muda todo o ecossistema, a vida que há ali, né? E impede, então, a proliferação dos organismos que normalmente teriam. E isso gera conflito de uso, né? Da questão ambiental, de como que é o ecossistema, que é patrimônio do Estado pela Constituição, né? Lagoa de Araruama é um patrimônio estadual, e Constituição estadual, e, no entanto, a gente vê aí essa questão da ocupação. Agora a gente vê bastante bem o limite da lagoa com a iluminação, né? Exatamente. Esse take noturno aí mostra pra gente o quanto que a gente ocupou e a gente chega a desenhar o contorno da lagoa com luzes, né? E isso que você estava chamando a atenção do ambiente hipersalino, acabou que a gente guardou aí para o final justamente esse vídeo das salinas e dos ambientes hipersalinos. E eu gostaria que você comentasse, Kátia, sobre talvez um dos maiores xodós do seu trabalho de audiversidade, que são os estromatólitos, né? Vamos entrar no vídeo das salinas e aí a gente consegue ver essas formas de vida que são de milhões de anos atrás, do próprio início da vida no planeta. Essa daí é a Exatamente. Lagoa Vermelha, né, com as salinas do seu Tostão. As salinas do seu Tostão, na Lagoa Vermelha. Justamente essa hipersalinidade, a Lagoa Vermelha é uma das mais hipersalinas do sistema de Araruama, e ela é explorada aí pelo sal já há mais de século, né? Tem aí a história do seu Tostão que ele vai contar, mas esse sal, essa quantidade de sal nessa água, ele também gera uma característica única. Na verdade, no Brasil, tem dois lugares que ocorre isso. Um é aqui no sistema lagunar de Araruama, e o outro é lá perto da foz do Rio Paraíba do Sul, na Lagoa Salgada. Mas o interessante é que, mesmo tendo dois lugares aqui no estado do Rio de Janeiro, só esses no Brasil, é raro no mundo. São poucos os lugares do mundo onde a gente pode observar essa formação dos tais dos estromatólitos. O que são estromatólitos, né? Esse nome esquisito, diferente. Estromatólitos são, a palavra significa tapete de pedra. São estratificações de rocha, uma rocha sedimentar carbonática, de calcário. São rochas calcárias. E como que elas são formadas? Elas são formadas a partir da precipitação por micro-organismos. E por que elas são importantes? Elas são importantes, entre os motivos, porque a mais antiga evidência de vida na Terra são estromatólitos. Estromatólitos formados por micro-organismos há 3,5 bilhões de anos. E depois disso, depois de um certo tempo, eles deixaram de serem tão extensos na Terra e passaram a ser muito raros. E hoje, como são poucos lugares do mundo onde eles ocorrem, são laboratórios onde eles ocorrem, são laboratórios para entender como que a vida se originou na Terra. Porque se são as evidências mais antigas de vida, e eles hoje se formam aqui, esses lugares são lugares exemplares para entender como que a vida na Terra se desenvolveu. E aí nós começamos a ver um pouco de como se formam os estromatólitos. A gente está vendo aí o fundo da lagoa, com isso que nós chamamos de esteiras microbianas, que são esses acúmulos de micro-organismos, e essas partes mais brancas são carbonatos, que eles vão formando, e tem vários lugares da lagoa em que tem bastante, são grandes, e olha só que lindo essa textura das esteiras microbianas formando esses estromatólitos no fundo da lagoa. Isso, então, são formas de vida
micro-organismos. E eles também têm uma outra importância, que é uma importância econômica. Por que eu estou falando isso? Porque os estromatólitos são as rochas reservatórias de pré-sal. Então, vocês pensem, é sal, a gente está vendo sal aí, está vendo os carbonatos, está vendo estromatólito. Entender os estromatólitos também faz parte, essas lagunas, faz parte de entender uma riqueza que nós temos no nosso litoral, que é o petróleo do pré-sal. Então, um lugar como esse, olha os estromatólitos aí, olha, essas crostas brancas são eles. Isso é uma raridade e é de um valor para a ciência e não tem palavras, né? Olha só que coisa, ainda por cima de uma beleza plástica, estética fantástica, né? Na São verdade, não micro-organismos. tem outro no mundo, né? É isso que você está mencionando. A gente tem ocorrência aqui na Lagoa Vermelha, um pouco ali no Paraíba do Sul, e outro lugar do mundo isso vai acontecer em raros espaços. Né? Raríssimos. E tanto que vem gente de outros países para estudar, tem gente que vem aqui só para ver essa lagoa, ver como que se forma. Assim, é importante dizer que esses micro-organismos que produzem estromatólitos fazem fotossíntese. Eles produzem oxigênio, são organismos fotossintéticos. No metabolismo deles, eles ainda produzem oxigênio. E foram responsáveis lá no passado pelo oxigênio da nossa atmosfera. Então, olha só, eu não sei nem mais o que dizer da importância de um lugar como esse. Pois é, exatamente. A importância desse lugar e por isso também a gente quis chamar atenção para esses estromatólitos aí na Lagoa Vermelha, porque toda a dinâmica de conservação, as ações de conservação tem aí um patrimônio geológico, biológico, ecossistêmico e social vivo nessa lagoa, né? E como você falou, tem correspondência até o próprio pré-sal, né? São ambientes semelhantes ao que aconteceu lá na abertura do Atlântico para a formação das nossas bacias petrolíferas, né? Bom, Exatamente. Kátia, eu vou pedir então, vou agradecer demais a sua presença, agradecer demais a presença da nossa audiência, da produção aqui. Muito obrigado por toda essa dinâmica aqui que a gente conseguiu ver desses vídeos. E te pedir para fazer alguma mensagem final para eu poder entrar aqui nos agradecimentos e anunciar as próximas mesas aqui do nosso evento. Bom, vou ser breve. Como a gente tentou mostrar aqui, a gente tem uma região altamente rica em ambientes, em história, em riquezas, e que entender isso é fundamental para a conservação dessa região da nossa de Araruama. Então, o nosso objetivo, quando a gente pensou em falar da geodiversidade, foi tratar da natureza integrada. E espero que a gente tenha conseguido mostrar o quanto essa região tem um valor científico internacional, um valor científico do ponto de vista da fauna e também da história, da pré-história, e mais do que isso, eu acho que o que ela tem de valor para nós, enquanto seres humanos, entendermos o nosso papel nisso daí, né, em toda essa história. Então, assim, nós do projeto Geoparque Questões temos muito prazer em participar do Livimundi, achamos que o Livimundi tem conversa com a nossa história, com a nossa ideia de um mundo mais sustentável, e que entender a Maçambaba é pensar também sobre essa sustentabilidade. Preservar a Maçambaba é pensar na preservação de nós mesmos, da nossa história e da nossa vida. Né? Eu acho que é um lugar especial mesmo. Muito obrigado, Kátia. Eu vou reforçar que é um prazer trabalhar com você. Essa foi realmente uma oportunidade que a gente teve de trazer a visibilidade, todo um trabalho que você faz há bastante tempo, desde os caminhos geológicos, do Museu da Geodiversidade, todo o trabalho de divulgação científica, que eu sou fã, que eu sou teu fã, adoro trabalhar com você e aprendo demais. E mais uma vez eu agradeço. E agradeço a audiência de todos que acompanharam a nossa faixa Territórios, lembrando que amanhã a gente está
novamente às 16 horas, trazendo a biodiversidade da Lagoa de Araruama, né? Então, agora a gente passou pela GEO, amanhã a gente vai passar pela bio, trazendo também uma mesa sobre as formações biológicas, os caminhos de Darwin, vários comentários aí, e também a questão dos pássaros, da avifauna. E eu vou pedir então para vocês um pequeno intervalo, a gente vai retornar às 17h30 com a mesa O Alimento que Regenera a Terra, né? Muito interessante, com personagens maravilhosos que vocês conhecem, e depois, mais tarde, a performance da Luciane Dom, que vai trazer música e entretenimento e entendimento da nossa visão sobre o mundo. E mais tarde, às 20 horas, né, a gente tem aí um diálogo imperdível, o alto aí do nosso primeiro dia do evento, que é o diálogo com o Pepe Mujica e o filósofo Noam Chomsky, às 19 horas. 19 horas, reforçando para vocês, com a mediação de Aline Midles, super querida, todos contribuindo para a qualidade da nossa divulgação de conhecimento. Essa é a missão do Livimundi e a gente aguarda vocês. Um beijo, um abraço a todos, até daqui a pouco.